gente, feliz sábado! Meu nome é Melissa. E o meu é Sofia. E sejam bem-vindos a mais um ManaCast. Bom, a gente tá na segunda temporada do Maná e estamos muito empolgados porque tem muita novidade. Inclusive, já se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar todas as novidades e no nosso Instagram também. E falando em novidades, a gente queria mostrar para vocês as nossas canecas que a gente recebeu. Dá um... Como é que fala? Um close aqui no nosso caneco, por favor, Calil. A minha é rosa, a Sofia é roxa. Bate aqui, amiga. Enfim, e falando em novidades também, além das canecas, nós temos uma convidada super especial. Verdade. E eu soube que ela é mineira. E eu soube que o esporte favorito dela é vôlei. Ela também gosta de ler e de viajar. E ela é nossa coordenadora pedagógica. Com vocês, Cacau... Cláudia Alves. Cláudia Alves, Ô, Cacau. De qualquer jeito que vocês me chamarem, eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Principalmente porque eu trabalho na escola adventista, mas aqui dentro do escritório, e poder estar aqui conversando com vocês e aprendendo com vocês, para mim, tá sendo muito bom, meninas. E nós que estamos felizes em te receber aqui no nosso ManaCast, né, Sofia? E vamos falando sobre a lição dessa semana. A lição da semana tem como título A Vez dos Profetas. E ela começa contando a história do nosso querido e amado Elias ali, indo para a parte do Eliseu. Exatamente. E aí, Cacau, o que é que você acha interessante nessa história que você quer comentar pra gente? Pronto, começando, eu acho interessante a disponibilidade de Elias e de Eliseu. Mas como assim? Elias teve uma disponibilidade diferente de Eliseu, porque Elias é que era o profeta, e Elias vai e faz uma coisa muito inusitada com Eliseu, que eu fico me colocando no lugar das pessoas. E o relato bíblico diz que Eliseu estava por ali, caminhando com os bois, Elias vem e joga uma capa nele. Gente, se fosse eu acho que ia dizer, ué, Elias, que trem é esse, né, que você tá fazendo comigo? Mas naquele momento, Eliseu entendeu. Eu acho que ele tomou um susto, mas ele entendeu que era um chamado de Deus. Então, ele não discutiu, ele não questionou, mas ele aceitou a vontade de Deus naquele momento. E ele, então, foi chamado. Mas ele foi chamado, meninas, para ser discípulo de Elias. Percebam que ele não foi chamado para ser o principal profeta. Ele não foi chamado para uma posição já de destaque. Ele foi chamado para ser discípulo de Elias, ou seja, para andar com Elias, para aprender com Elias. E aí eu já quero trazer uma primeira lição dessa lição para a gente. É que nem sempre nós vamos ser chamados para uma posição de destaque. Verdade. Nem sempre a gente vai estar aqui nessa mesa gravando o Manatim. Por exemplo, nós estamos aqui as três conversando, mas tem muitas outras pessoas que não estão aparecendo aqui, mas que sem elas, isso aqui não acontece. É verdade. Não é verdade? Então, a primeira coisa é essa, é a nossa disponibilidade. Então, o Elias teve disponibilidade em aceitar discipular o Eliseu, e o Eliseu teve a disponibilidade em aceitar ser o discípulo de Elias e de aprender com ele. O que eu achei interessante também é que essa atitude de Eliseu, ela me lembra a atitude dos discípulos, porque enquanto eu estava estudando a lição, a gente consegue ver que Eliseu, ele tinha dinheiro, ele tinha posses. E quando Elias, ele o chama para ser discípulo dele, em nenhum momento ele nega. Ou ele questiona, né? Isso, ele poderia questionar, não, mas eu tenho uma casa pra cuidar, meus pais são ricos, são grandes fazendeiros. Ele poderia colocar algumas desculpas ali. E ele não fez isso. E os discípulos, quando Jesus veio aqui na Terra, também não fizeram isso. Quando Jesus os chama, eles vão e aceitam com o todo o coração. E é isso que nós, jovens, ao longo da nossa vida, a gente deve fazer também. Porque Jesus, ele nos entrega um chamado, ele nos chama pra ser discípulos dele. E aí nós temos que ter essa ação e reação que Eliseu teve com o chamado de Elias. Essa disponibilidade, Isso. né? Ele soube usar os dons dele pra
fazer a vontade de Deus. É verdade, ter essa disponibilidade, usar os dons, não questionar o chamado de Deus, porque às vezes, meninas, Deus nos chama para coisas que não são tão confortáveis. Sim. Deus, ele faz alguns chamados para nós que a gente olha assim e diz assim, ai não, Deus, eu não, pede a Sofia, pede a Mel, eu não dou conta. Mas se eu me colocar nas mãos de Deus, eu sei que Deus vai me capacitar. É aquela expressão, é um jargão até que as pessoas usam, que Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados, Deus capacita os escolhidos, né? Então eu gosto sempre de parar e pensar assim, Deus tem um chamado para cada um de nós? Tem. Será que quando Deus me chama para uma coisa, eu já estou pronta? Não. Mas se Ele me chamou, Ele vai me abençoar. Ele vai me dar inteligência, Ele vai me dar competência, Ele vai me dar capacidade. Por exemplo, vou falar aqui em termos de profissão. Vocês são novas, estão estudando, né, no ensino médio, no 9º ano, terminando aí o ensino fundamental, mas vocês já estão pensando na profissão de vocês, certo? Certo. Na minha profissão, eu sou pedagoga e eu já fui diretora de escola, já fui coordenadora de escola e num dado momento, Cacau, vem ser coordenadora da ULB. Sabe, deu um medão, Sophie. Porque eu pensei assim, 20 e tantas escolas. É uma grande responsabilidade, às vezes a gente assusta. E aí eu me assusto logo no começo, assim, e digo, mas eu não tenho condição de fazer isso, não. Mas aí eu paro e lembro assim, eu tenho Deus. É verdade. E aí eu vou pra Deus. Sabe? Aí, às vezes, eu choro com Deus. Eu digo pra Deus, eu não tenho coragem, eu não tenho competência, eu tenho medo. Não se enganem, nós que somos adultos, que temos, no meu caso, 46 anos, nós temos esses momentos também na vida. Mas aí, quando eu me coloco nas mãos de Deus, Deus diz assim, filhinha, calma, quieta. Sou eu que estou te chamando. Eu vou te capacitar. Para eu assumir mesmo essa função aqui na União, há 5 anos atrás, foi uma luta espiritual inicialmente, porque eu não me achava, no momento, preparada para essa função. Mas ao longo desses 5 anos que eu estou aqui, Deus está me capacitando. E eu tenho certeza que quando Eliseu reconheceu que foi um chamado de Deus para a sua vida, ele também talvez tenha sentido um pouco de medo, mas quando ele foi se relacionando com Deus, foi caminhando, ele foi sendo capacitado. E Deus faz isso com a gente hoje. E você falou tanto de chamado e eu queria puxar isso para os dias de hoje. Como é que nós, adolescentes, podemos saber, esse é meu chamado, ou perguntar para Deus e saber que Ele tá nos dando a resposta, sabe? E como é que a gente pode também obedecer esse chamado, né? Pronto. Sem ter medo, sem... né? A principal coisa que nós adultos, vocês adolescentes, precisamos ter é comunhão e relacionamento com Deus. Queridas, eu posso estar onde for, se eu ouvir a voz da minha mãe, eu vou reconhecer. Minha mãe, eu posso estar numa multidão de milhares de pessoas. Quando ela disser assim, Cláudia, eu vou saber, porque eu conheço a minha mãe, eu convivo com minha mãe. Quer dizer, hoje eu não convivo tanto mais, ela mora lá em Minas, eu aqui na Bahia, mas eu conheço. Então, a voz de Deus também vai se tornar conhecida para nós se nós convivermos com Ele. Então, eu preciso ter tempo para orar, para meditar na palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Aí sim eu vou conhecendo a Deus, e quando Deus me fizer um chamado, mesmo no meio de uma multidão, no meio de uma galera, eu vou saber, é o meu Pai que está me chamando. E aí, Sophie, eu vou conseguir aceitar esse chamado sem medo, com consciência, porque eu sei quem é esse Deus que está me chamando, entendeu? Então, comunhão, relacionamento e aí sim a missão. Se eu tiver a comunhão com Deus, se eu tiver o relacionamento com Deus, quando Deus me fizer um chamado específico, por exemplo, eu quero que você faça tal coisa, eu quero que você seja e desenvolva determinada função, determinada profissão, que você haja de determinado modo, eu vou saber. A gente falou aqui de chamado e
É fácil a gente fazer o chamado quando a gente recebe ele pra a gente fazer dentro da igreja, no meio em que estamos vivendo. Só que na história de Elias, a gente vê que tem um momento, na história de Eliseu, na verdade, a gente vê que tem um momento que ele é zombado, que os jovens começam a zombar dele. E aí eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Como é que nós, adolescentes, podemos cumprir o nosso chamado e não ter medo da zombaria? Porque Eliseu, ele não teve medo. No momento que isso aconteceu, ele repreendeu e aí Deus mandou a resposta da oração de Elias ali. E aí eu queria fazer essa pergunta. E aí, Sophie não. Mel. E aí, Mel, nessa tua pergunta tem duas coisas pra gente pensar. Primeiro, respeito. Então, se eu tenho uma pessoa que está falando, que está pregando, que está fazendo alguma coisa em nome de Deus, ainda que eu não concorde 100%, ainda que talvez eu saiba que ela está falando uma coisa errada, mas eu preciso respeitá-la. Eu não posso zombar, eu não tenho o direito de achincalhar essa pessoa. Se for o caso, depois, com carinho, com amor, eu vou chamar essa pessoa, eu vou dizer, olha, aquilo que você falou, será que não era bom você estudar um pouquinho mais? Tem gente que às vezes vai pregar numa igreja e dá uma informação errada. E eu posso, com carinho, corrigir essa pessoa e ensinar pra ela o que é certo. Aí talvez você diga assim, vai, Cacau, mas eu sou só uma adolescente, eu vou corrigir um adulto? Sim. Porque você também estuda a Bíblia e você pode ajudar essa pessoa a entender o que é o correto para depois ela falar certo. Às vezes, só puxando esse gancho, às vezes a pessoa pode estar nervosa também. Exato. Aconteceu, a gente tava gravando um vídeo aqui pra o ManaCast e aí me perguntaram, 3 livros da Bíblia com a letra J. Eu sei todos os livros da Bíblia de cor, só mas que eu na não hora... lembrei. Eu fiquei, tá, que livro é que tem aqui? Então a pessoa também pode estar nervosa Com e aí certeza. acaba se passando. Então, a primeira coisa é o respeito. Então, a gente nunca zomba de uma pessoa, porque a gente tem que entender que talvez ela esteja nervosa, talvez ela realmente não saiba aquela informação e falou errado, enfim. Então, a gente não zomba e a gente tem que entender que também, quando a gente proclama o nome de Deus, a gente está mexendo no terreno do inimigo. É verdade. E ele pode usar pessoas para tentarem nos abalar, para zombar de nós, para falar lá, crente, Caxias, quadradona, não sei o que lá e coisa e tal. Então, a gente também não pode dar ouvidos para essas vozes, porque assim como existem vozes que nos motivam, que nos incentivam, que dizem pra gente que é pra gente continuar, que é pra gente seguir nesse caminho, vai haver muitas vozes zombando de nós mesmo e querendo botar a gente pra baixo. É o cão que faz isso, gente. Verdade. Entendeu? E a gente não pode ouvir isso, não. É por isso que eu digo, quando a gente vai fazer uma coisa em nome de Deus, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou lá gravar o ManaCast, eu tenho que me preparar para fazer o melhor possível. Por quê? Porque é para Deus. Primeira coisa é essa. Mas se por acaso alguém zombar, não ouça. Toda vez que geralmente acontece comigo alguma situação, logo eu penso no que Paulo escreve, né? Que sofrer por Jesus é lucro. É lucro. Então já fico na minha cabeça, sofrer por Jesus é lucro. Se Jesus sofreu sendo filho de Deus, quem sou eu, né? Quem somos nós? Pra não Se até sofrer. Eliseu, né, zombaram dele, que era um profeta, por que não zombar da gente? Não A é gente verdade? É tem verdade. que ignorar, não escutar essas... Segura a onda. Segura a onda e vai-se embora. Porque o Deus que chama é o Deus que capacita. Assim como Deus capacitou primeiro a Elias, depois a Eliseu. E deixa eu falar um negócio que me chamou muita atenção nessa lição. Vocês nem perguntaram, mas eu quero falar. Fala, sinta-se à vontade. Assim, Eliseu foi chamado para ser discípulo de Elias. A gente já falou isso, já ficou bem claro aqui. Então, nem sempre nós vamos ser chamados para uma posição de destaque. Porém, mesmo que nós sejamos chamados para uma posição inicialmente secundária, Deus lá na frente pode fazer coisas maravilhosas através de nós. E na lição fala assim, se for fiel ao Senhor nas pequenas coisas, você estará preparado para as grandes coisas. Olha que lindo. É verdade. Olha que lindo ser fiel, fazer o melhor possível nas coisas mais simples. E aí Deus prepara a gente para coisas grandes. Ontem, eu tava assistindo um vídeo, gente, eu ri muito, porque era uma orquestra sinfônica tocando. E aí lá no fundo, aí aqui tinha o maestro, aí as cordas, né, todos os instrumentos, mas lá no fundo tinha um cara que era do bumbo.
Só que ele tava tão empolgado que vocês não têm noção. Aí ele batia, bum, fortão. Aí todo mundo ouvia, assim. Aí ele batia de novo, bum, fortão. Eu disse, gente, vai dar ruim. Daí a pouco ele bateu com tanta força, Mel, que a baqueta dele voltou e caiu na instrumentista que tava do lado dele. Aí na hora eu pensei, lembrei dessa lição, lembrei desse nosso bate-papo e pensei assim, a única coisa que ele tinha que fazer era bater o bumbo no tempo certo, na tonalidade certa. Mas a empolgação dele foi tão grande que ele comprometeu o espetáculo todo. Então, muitas vezes nós somos chamados a fazer coisas pequenas, aparentemente simples. Mas se o que eu fui chamado para fazer é bem pouquinho, eu tenho que fazer esse bem pouquinho da melhor maneira possível. E aí, quando eu fizer esse pouquinho bem feito mesmo, vai vir uma outra coisa, que é esse pouquinho mais um pouco. E depois um pouco mais, um pouco mais. E assim eu vou ganhando mais responsabilidades, eu vou crescendo mais no meu processo ali de ministério, de evangelismo. Ninguém chega grande. A gente vai caminhando e vai crescendo aos poucos. Então, a gente tem que entender isso. O pouquinho que seja, faz bem feito. E aí Deus vai te colocar sobre grandes responsabilidades. Verdade. A gente estava falando sobre ser fiel a Deus no pouco e no muito ele vai nos dando ao decorrer do que a gente vai servindo a ele. E aí, como eu acabei de dizer, Elias, ele foi zombado. Sim. E às vezes nós somos zombados. E aí a gente acabou de perceber de que mesmo nessa zombaria, a gente tem que ser fiel ao Senhor. Porque às vezes isso pode ser ataque do inimigo e tudo mais. Sempre. Só que aí eu queria fazer mais uma pergunta. Mesmo a gente sabendo que essas zombarias podem ser ataques do inimigo, como é que a gente deve se comportar nessa situação? Porque por mais que a gente fale, é ataque do inimigo, acaba machucando. Claro. A gente acaba sentindo. Claro. Então, Acaba como é... desencorajando. Exato. É verdade. Então, como a gente deve se comportar nessa situação? Porque quando eu li a história de Elias, eu vi que, tipo, os meninos zombaram, ele orou ao Senhor, Deus mandou a resposta e pra mim ele pareceu intacto. Ele Eu nem fiquei, rebolou. se fosse eu, acho que eu já tinha chorado, ligado pra minha mãe. Mãe, aconteceu isso, isso e isso. Então, como é que nós, jovens, devemos agir nessas situações? Primeira coisa, a vontade que a gente tem é de dar uma voadora, né? Ou de chorar. Ou de chorar, ou de gritar, ou de responder à mesma altura. E é natural, viu, meninas? Então, eu digo pra vocês que, mesmo nós adultos, quando nós somos também zombados e expostos, a vontade que a gente tem é de devolver na mesma moeda, ou então de deitar em posição fetal e chorar, chorar, chorar. Mas, de fato, o mais sensato a fazer é voltar para nossa fonte. Quem é a nossa fonte? É Deus. Me zombaram? Mesmo que me machuque, Sophie, mesmo que eu fique triste, mesmo que eu fique insegura naquele momento, eu vou voltar para Deus. Como ele vai resolver isso, eu não sei. No relato bíblico, ele orou e na hora, né? Eu gosto disso, viu? As coisas assim, ó, pá, bufa, a gente orou e viu a coisa acontecendo, porque nós somos imediatistas. Verdade. E eu não vou mentir, quando alguém faz uma coisa comigo e eu oro, eu quero ver logo... Mas não pode, o resultado. Mas nem sempre vai ser assim. Isso aí é com Deus. Se o resultado vai ser agora, se a pessoa vai ser fulminada, vai desaparecer, isso é com Deus. O que eu preciso fazer, e eu não posso me esquecer disso, é sempre voltar para Deus. Confiar que Confiar. ele vai fazer a justiça. Chorar no colo de Deus. Reclamar com Deus. Como assim, Cacau? Reclamar com Deus? Reclamar com Deus, sim. Reclamar com Deus no sentido de dizer para Deus, Deus, olha a dor que eu tô sentindo no meu coração, olha a situação que eu vivi. Queridas, Deus, ele se importa com todos os aspectos da nossa vida, mesmo esses menorzinhos. A gente às vezes pensa que Deus é um Deus que olha só assim no geral, né? isso, mas não, ele sabe a unha detalhes, encravada que a gente tem, que tá doendo. Então, quando eu falo reclamar para Deus, é justamente falar tudo. Tá me machucando, tá me ferindo, tô chateada, tô com medo, tô insegura, eu tô aqui fazendo o teu trabalho e as pessoas estão zombando de mim, eu tô te defendendo e as pessoas estão zombando Às vezes de a gente mim. fica remoendo isso e não vai falar com Deus sobre. Pois é, Sophie, não adianta.
vai pra Deus. Então, tá com medo? Vai pra Deus. Tá triste? Vai pra Deus. Tá com insegurança? Vai pra Deus. Alguém zombou de você? Vai pra Deus. Como ele vai resolver? Aí é com ele. Sabe o que eu acho mais interessante? Eu já passei algumas situações na vida em que eu fiquei justamente exposta, em que as pessoas foram desrespeitosas comigo no trabalho mesmo. Um dia eu conto pra vocês, em que as pessoas me humilharam mesmo na frente de outras pessoas, sem eu ter feito nada, sem eu merecer, e eu fiz isso. Fui pro colo de Deus. Chorei. Sabe, conversei tudo com Deus e Deus, no tempo certo, Mel, resolveu. O tempo não era o meu. Tem coisas que levaram anos para ser resolvidas, mas Deus resolveu. E no momento certo, eu pude sentir a paz no meu coração. Sabe o que é uma situação de alguém que machucou você e mais de 5 anos depois volta para te pedir perdão? Sem que você nem espere. Eu já tinha escolhido perdoar a pessoa, mas ela ainda precisava. E isso foi o quê? Foi a resolução de Deus. Não foi no meu tempo, não foi do meu jeito, não foi como eu quis. Mas eu sei que vale a pena voltar para Deus. E isso é muito importante, perdoar, porque às vezes o que a pessoa falou e não machucou, não fez diferença para ela, machuca mais a gente. Então, Exato. liberar o perdão, às vezes é algo que necessário. que pode pra salvar, gente, né? Sim. Minha mãe, ela sempre fala assim, Melissa, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque talvez você seja a única Bíblia que a pessoa vai ler. Então, se, um exemplo, a pessoa tá nos machucando, e ela vê que a gente continua ali, na postura, calma, assim, relativamente tranquila, só por fora, que por dentro a gente pode estar morrendo. Um furacão, né, Mel? Mas a gente tá lá com a postura calma, ela pode falar, por que isso tá acontecendo? Como é que ela tem essa calmaria toda se eu estou provocando todas essas situações? E aí, quando ela vai buscar mais a fundo, ela vê que aquilo é o que Deus faz através da gente. É verdade. Usar a nossa vida como um exemplo. Isso. do E amor aí, de Deus. a gente não sabe as proporções que podem ter. Ela pode se salvar por causa disso. Exatamente. Então, isso Uma outra coisa, meninas, que eu queria chamar a atenção aqui dessa lição, que eu acho maravilhoso, é que diz que Elias e Eliseu eram diferentes. E eu acho isso muito lindo, Sophie. Sabe por quê? O Deus que a gente serve é um Deus de diversidade. Aqui mesmo, Sofia é totalmente diferente de Melissa, que é totalmente diferente de Cacau. Então, Deus criou cada um de nós e a gente sabe, nós somos únicos, nós somos exclusivos. Ninguém mais vai ter a sua digital, Melissa, nem a sua, Sofia. E assim, Deus nos faz seres únicos. E o que eu acho bonito, a lição diz assim: o velho profeta necessitava de um jovem que o acompanhasse e o ajudasse. Os dois seriam dali em diante um só no serviço a Deus. Isso relembra a relação entre Moisés e Josué, entre Paulo e Silas. E aí fecha dizendo que os dois tinham personalidades diferentes. E o mais jovem e mais tranquilo seria de grande ajuda ao seu companheiro mais velho e impetuoso. Olha que coisa linda, o complemento. Então, eu tenho uma natureza diferente, talvez, da de Melissa. E no nosso contato, no nosso convívio, nós vamos nos completar. Eu gosto muito de estudar sobre os temperamentos. Então, a gente tem ali a personalidade, nós temos os temperamentos. E nós temos 4 tipos básicos de temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático, Eu tava melancólico. falando com os amigos meus outro dia, cada um é de um diferente. Exatamente. Só pra puxar um gancho pra ficar assim mais... Amiga, qual é o seu? O meu acho que é colérico. É? Você acha que é colérica? Eu Eu acho acho que eu que sou sanguínea. É, Eu né? me identifico demais. Eu sou sanguínea.
Você sabe que a gente não tem só um tipo de temperamento. A gente tem um que é dominante, mas a gente tem um segundo, né? E no meu, se eu não me engano, é sanguínea e colérica. Eu acho que é alguma coisa assim. Eu acho que Sophie pode ser colérico com fleumático. Tem um pouquinho, você é mais tranquila. Eu sou sanguínea e colérica. E é um desafio pra gente se controlar, viu? Às vezes dá vontade de a gente ir lá e resolver a situação. Mas o que a gente precisa entender? Que cada pessoa tem uma característica, tem um jeito de ser, tem um jeito de agir. E nós temos que respeitar o outro. Porque nós precisamos do outro. Verdade. Mesmo eu sendo uma pessoa agitada, animada, falante, mas tem horas que eu preciso aprender o silêncio. Eu preciso aprender a ouvir. Eu preciso aprender a não falar tanto, a não interromper as pessoas. E talvez uma pessoa melancólica ou uma pessoa fleumática que seja mais calma me ajude a aprender isso. Então eu não posso conviver somente com pessoas que sejam iguais a mim. E o relato bíblico do Elias e do Eliseu, para mim, trazem isso de maneira muito bonita, no sentido de a gente olhar, de a gente entender, essa pessoa é diferente de mim, mas eu posso aprender com essa pessoa e eu posso ensinar essa pessoa e eu posso ajudar no ministério dessa pessoa. Olha como que traz de bonito aqui que o Eliseu ia acompanhar e ajudar o Elias, que já estava mais velho, que talvez já não tinha tantas forças mais, mas ele também, o Eliseu era mais calmo e ia ajudar o Elias a ser também talvez mais equilibrado no ministério dele. E isso é lindo, meninas. E eu também achei muito legal que a lição fala que mesmo eles sendo tão diferentes, eles seriam um só. Exato. Pra fazer a vontade de Deus. E o que eu achei interessante, só falando sobre isso também, é que geralmente a gente acha que os mais jovens que têm essa personalidade mais impetuosa, né? E aí, no caso com Eliseu e Elias, é totalmente diferente. O mais velho, ele é mais agitado, e o mais novo, ele é mais calmo, mais tranquilo. E Cacau, falando sobre a lição, se eu fizesse uma pergunta pra você, qual lição você tiraria dessa lição que nós estamos estudando e falaria pros jovens? Uau. Qual você falaria? Me apertou agora, viu, Mel? Porque essa lição é tão boa. Tão boa. Eu aprendi tantas coisas com essa lição, mas eu acho que de tudo, assim, a lição mais forte que fica dessa temática que nós estudamos é: sempre temos que voltar para Deus. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá coragem quando nós temos medo, quando nós somos zombados por alguém. Então, eu preciso sempre voltar para este Deus. Chorar com este Deus, perguntar para esse Deus, reclamar para esse Deus, pedindo que Ele continue me abençoando. Porque assim como Ele abençoou Elias, depois Ele abençoou Eliseu e abençoou tantas outras pessoas na Bíblia e usou essas pessoas, Ele pode fazer isso comigo. Essa promessa de Deus, quando a gente estuda assim sobre os profetas, às vezes a gente pega e coloca muito no passado, né? Os profetas do passado. Mas não, eu sou profeta hoje, Melissa é profeta hoje, Sofia é profeta hoje. Então eu preciso me inserir nesse contexto e pensando assim: como eu posso ser usado por Deus? Como eu posso mostrar Deus para as pessoas? Vai ser fácil? Não vai. Vai ser difícil. Mas toda vez que eu encontrar uma dificuldade, se eu voltar para Deus, eu vou conseguir. Eu vou ter forças. Então, o que eu quero dizer para você que está assistindo é isso. Sempre lembre de se apegar a Deus, porque Ele é a verdadeira fonte de vida, a fonte de força, de tudo que nós precisamos. E como a senhora falou, né, de se voltar pra Deus, nada melhor do que orar. Ai, que delícia. Então, pra gente encerrar esse Monacast, eu queria pedir pra você fazer uma oração pra gente. Vamos, mas antes de orar, eu quero comentar que eu também tenho uma caneca. É mesmo? Calil, dá um foco nas 3 canecas. Tem como isso? 3 canecas, aqui, ó. A minha verdinha. Muito bom. A minha rosa. E a minha roxa. E mostrando que, mesmo tendo
cores diferentes, personalidades diferentes, nós podemos se juntar, que é como a verdade. Que lindo. Tudo está englobado. Vamos orar então? Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor chamou profetas no passado e esses profetas foram usados por ti para levar mensagens ao povo, para fazer milagres, mas também, Deus, sabemos que o Senhor tem nos chamado hoje. Cada um de nós está sendo chamado para uma missão específica. E Deus, muitas vezes a gente sente medo, a gente se sente inseguro, a gente sente que não vai dar conta. Ainda assim, Deus, a gente quer entregar a vida em tuas mãos. Nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor tire de nós o medo, a insegurança. Se alguém zombar de nós, que nós nos lembremos que foi o Senhor que nos chamou. E que todas as vezes que isso acontecer, que nós possamos voltar ao Senhor, chorar com o Senhor, conversar com o Senhor, para que o Senhor continue nos abençoando e nos capacitando para essa obra tão grande que o Senhor nos chamou. Abençoa cada adolescente que está assistindo este maná, que eles possam sempre se lembrar que são chamados pelo Senhor para uma obra muito grande neste mundo, nestes dias. Fica com a gente, abençoa a gente, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Cacau, por ter participado do nosso podcast. Esse episódio foi muito legal. Eu quero mais. Nós também. E esperamos você aqui no canal da ULB Team na semana que vem com mais um podcast às 6 horas. É isso. Um beijo e tchau.